Quais são as ações recomendadas para o mês de agosto? E para quem tem uma estratégia focada em dividendos ou se interessa por small caps, quais papéis podem ser interessantes para esse mês? Quem responde tudo isso são os analistas José Falcão e Murilo Breder, logo depois da vinheta. Oi, José e Murilo, sejam muito bem-vindos. Olá, Fabi. Olá, José. Olá, investidores. É um prazer estar aqui para mais uma edição do Analistas em Ação. Agora sim, aquele programa que a gente fala das nossas carteiras recomendadas. Enfim, houve mudança em todas, então vamos lá, que o programa está bem recheado. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente, trazendo aí as novidades da carteira Top 10 para o mês de agosto. Vamos lá. É isso aí, hoje é um programa especial de virada de mês, onde a gente sempre fala das carteiras recomendadas. Hoje a gente vai falar de 3 delas, a carteira mensal, a carteira de dividendos e a carteira de small caps. Vamos começar então pela carteira mensal, composta por 10 ações recomendadas pelo analista José Falcão. José, conta pra gente então como é que está o desempenho dessa carteira. No acumulado de 2021, a carteira Top 10 avança 6,3%, contra 2,3% do índice Bovespa. No acumulado, desde junho do ano passado, a carteira já avança 46,8%, né, contra 39,3% do Ibov. E no mês de julho tivemos aí um momento de realização da Bolsa Brasileira, onde o índice caiu 3,94%. E a nossa carteira Top 10 tem uma correlação muito forte com o índice Bovespa, pois temos ali empresas de relevância dentro do índice, como B3, Vale, WEG, Lojas Renner, dentre outras. Então, a carteira também sentiu esse momento mais pessimista no mês de julho e fechou aí com a queda de 3,7% no mês. Continuamos aí com um cenário otimista até o final do semestre, mas temos o pé no chão de que passaremos por altos e baixos, mas né, com a chegada mais otimista e positiva para o final de 2021. Legal, e essa carteira tem mudança agora para o mês de agosto, né? Explica para a gente, então, o que tem de novidade e o porquê da alteração. Sim, para o mês de agosto realizamos uma troca na carteira Top 10, saiu a SLC Agrícola, entrou a Cosan, e os setores de maior peso na carteira são, a gente continua né, com o mesmo peso por setor em relação ao mês anterior, a julho. O setor financeiro ele possui 22% da carteira, representado por BTG Pactual e B3. O setor de energia, a gente traz Taesa e Eneva. O setor de commodities, a gente continua com a Vale e também uma parte da Cosan é exposta ao setor. Porém, com exposição também a bens de capital, com a WEG, com alocação de 11%. O setor de tecnologia com mais 11%, representado pela TOTS. E o setor de shopping e varejo, cada um com 6%, onde a gente tem alocação em Multiplan e Lojas Renner. Lembrando que os setores de maior peso na carteira continuam os mesmos: financeiro, energia e commodity, cada um com 22% da carteira. E para falar um pouco, Fabiana, das trocas do mês, os motivos, a SLC Agrícola, por exemplo, completou 13 meses na seleção Top 10 e entregou aí um retorno total de 88% contra 38% do índice Bovespa no mesmo período. Mas, ao se aproximar ali do nível de R$ 55, as ações encontraram uma grande pressão vendedora neste nível. Antes de atingir o nosso preço-alvo, que estava em R$ 60, a tendência virou para queda no curto prazo, e para embolsar parte desse ganho, a gente resolveu realizar e vender as ações da SLC Agrícola, com um ganho de 88%. Lembrando que ela chegou ali próximo de 100% de valorização, então a gente acredita que boa parte do seu potencial já estava no preço, e a gente achou melhor dar oportunidade para outra empresa que tem um potencial maior daqui para frente. E é o caso da Cosan, que é um dos conglomerados com maior potencial
de crescimento nos próximos anos. Investir na empresa é se expor a setores da economia de extrema importância para o desenvolvimento econômico do nosso país, através de setores como agronegócio, infraestrutura e energia. A exposição, por exemplo, ao agronegócio e distribuição de combustíveis é feito através da Raízen, que abriu capital nessa semana e com um valor de mercado, inclusive, superior ao da própria Cosan, e é muito bem vista, é o maior IPO do ano, colocando aí quase 7 bilhões de reais para dentro do seu caixa, e a Cosan, com essa abertura de capital da Raízen, ainda mantém algo em torno de 45% de participação na empresa. A Rumo está no segmento de infraestrutura e logística e faz parte também desse conglomerado, é a maior empresa de logística ferroviária da América Latina, mas com exposição também ao agronegócio, já que ela faz o transporte de boa parte da safra brasileira de grãos do centro-oeste e do sudeste do país para os principais portos. Então, ela tem essa exposição ao setor, né, desta forma. Se o setor do agronegócio vai bem, a Rumo tende a se beneficiar deste cenário. A presença do setor de gás natural também, através da Compass, que é controladora da Comgás, que é a maior empresa de gás encanado do Brasil, e tem se beneficiado também com a crise hídrica, né, já que o gás ele tende a subir de preço, já que ele é utilizado na geração de energia térmica. Isso beneficia a empresa no médio prazo também. E entre os planos da companhia está a realização de ofertas públicas, o IPO da Raízen, que foi na semana passada, da Compass e da Moove, que é a empresa de lubrificantes, como a marca Mobil, que é a mais conhecida. E é importante também realizar essas ofertas públicas no mercado, porque todos esses negócios são intensivos de capital, precisam de recurso para fazer o negócio rodar e crescer, e com dinheiro em caixa, o crescimento fica ainda mais acelerado. Além disso, destrava valor das suas subsidiárias, que comentamos aqui, o que certamente trará um efeito positivo nas ações da Cosan no médio e longo prazo. Então, a gente está bem otimista com o case, é uma super empresa, digna de uma top 10. Tá ótimo, então já que Cosan está chegando para a carteira mensal, vamos então à análise gráfica dela? Quem preparou foi o Hugo Caroni, olha só. Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui falando da Cosan. O longo prazo dela ainda é um longo prazo de alta. A gente tem o comportamento de uma inclinação de um canal aí sendo testado até pré-crise, pós-crise e novamente. Então, é uma região de resistência. A gente até tem um posicionamento antigo da recuperação da crise aqui atrás na movimentação dela. Teve muita volatilidade, né, no meio do caminho. A gente teve a pressão aqui, voltou a corrigir, testou as médias, voltou para alta. Então, no viés mais longo, ele segue sendo otimista, mas sabendo que tem essa importante barreira pelo caminho. Se essa barreira for superada, a gente tem outro canal vindo de 2015, 2016, né, e evoluindo num ritmo diferente. Essa sim abriria espaço para mais uma alta, né? Enquanto trabalhar acima desse suporte importante, que é a média 9 exponencial, a visão tem que continuar sendo otimista, mesmo tendo essa região que pode vir a limitar os preços por enquanto a médio e curto prazo. Obrigada, Hugo, por sua análise. E a gente segue agora falando de uma outra carteira, a carteira de Small Caps. Quem cuida dela é o Murilo Breder. Murilo, conta pra gente um pouquinho como é que está o desempenho da carteira. Olha, a carteira vai muito bem, né? Apesar de que o mês de julho foi inevitavelmente um mês que a gente interrompeu aquela sequência de 5 meses consecutivos entregando uma performance positiva. No mês de julho não teve como, né? Foi um mês com uma pressão maior sobre as bolsas. O próprio Ibovespa recuou cerca de 4%, tá? Mas aí algo que eu chamo a atenção é a resiliência da carteira, porque todos os meses em que, até então, né, lembrando que a carteira surgiu em outubro do ano passado, todos os meses que nós tivemos um índice caindo,
nós tivemos a carteira caindo menos, ou inclusive teve meses que a carteira subiu, teve performance positiva. Então, é nessas quedas que eu acho interessante a gente provar a resiliência da carteira, e ela tem se provado, tá? Então, eu acho que essa é uma combinação muito legal, que mostra uma sustentabilidade de performance no longo prazo. Ou seja, né, quando tiver tudo indo bem, a gente ganha dinheiro também junto com o mercado, mas quando as coisas não estiverem indo tão bem assim, né, a gente perde menos. Então, perder menos quando tudo vai mal e ganhar quando vai bem, eu acho que essa que é a combinação ideal para sobreviver no longo prazo, tá? E aí, em questão de performance de carteira, de retorno acumulado, né, a gente segue abrindo distância para o benchmark, tá? No ano aqui são cerca de 36% contra 5% do índice Small Caps, e desde o início, desde outubro do ano passado, 56% contra 25,6%. Então, mais do que o dobro também do índice de Small Caps, pegando outubro do ano passado. Então, em questão dos ativos que compõem a carteira, uma mudança pequena, mas importante. A gente teve Sinqia disparando muito forte no mês passado, e eu achei que chegou a hora de colocar o lucro no bolso, tá? Eu até faço no relatório uma comparação com o livro Os Axiomas de Zurich, que é um dos livros clássicos de mercado financeiro. Eu não acho que é um dos melhores de todos os tempos, eu discordo de alguns pontos do livro, mas eu acho que é muito interessante a leitura, vale, recomendo, tá? Inclusive porque é sempre legal ler coisas um pouco diferentes da sua opinião, né? Nem sempre concordar com tudo que você lê, assim que você amplia seu espectro, né? Mas eu acho que Sinqia chegou num ponto da famosa assimetria negativa. E aqui também eu poderia ter feito uma comparação com o livro do Taleb, né, o Antifrágil, que ele fala de convexidade. Assimetria negativa por quê? Porque eu acho que subiu muito e a empresa continua excelente, poderia ter potencial para subir mais, mas eu acho que se o mercado resolver realizar, o espaço para uma realização é muito maior do que uma possível alta, né? E sem falar que um ativo que subiu 40%, um dos axiomas de Zurich é realize o lucro sempre cedo demais. A ideia desse axioma, por trás dele, é evitar que o investidor tenha a ganância. A ganância ela só aparece, gente, depois que a gente já ganha dinheiro. Depois que você ganhou 50%, seu objetivo é ganhar 70%, 100%, né? Mas é importante ter esse momento de realização. E principalmente porque essa alta que teve Sinqia recentemente, no mês passado, foi devido a um contexto de maior competitividade no setor, tá? A gente teve a TOTVS entrando aí de cabeça nesse segmento de software para mercado financeiro, através da Dimensa, que é uma subsidiária da empresa. Teve uma notícia de que a B3 entrou com um cheque de 600 milhões de reais, então a Dimensa aí com um caixa cheio para fazer aquisições, e sem falar em outras companhias do próprio setor que também estão crescendo. A Sinqia é a líder, é a melhor, mas tem só 7% de market share, né? O mercado é muito fragmentado, então tá aberta a disputa ainda, tá? Não tá ganha a disputa do lado da Sinqia. Então, dado todo esse contexto, dado a disparada que as ações tiveram em julho, né, essa simetria negativa, as ações da Sinqia são ações mais voláteis também, eu achei que estava na hora de colocar o lucro no bolso, tá? Eu fiquei um pouco receoso, porque, inclusive, né, no início de agosto agora saiu o resultado de Sinqia, e, na verdade, saiu da véspera da gravação desse programa aqui, o resultado veio muito forte como esperado, a receita líquida subiu 77%, porque foi pela primeira vez assim que ela colocou no resultado os dados, né, passados das empresas que elas adquiriram recentemente. Então foi nesse trimestre que entrou, então a receita disparou, várias linhas do balanço registrando recorde, só que, pasmem, né, a reação do mercado, as ações estão caindo nesse exato momento, a reação do mercado um dia depois do resultado, porque isso já estava no preço, o mercado já esperava, já sabia, e sem falar que o resultado do segundo TRI é passado, né? Então a gente está olhando para frente, então aparentemente, né, até então na primeira leitura parece ter sido uma boa decisão ter saído de Sinqia, tá? Mas a empresa continua excelente, não sair por conta de alguma parte da tese que mudou de ideia, não. Ficou realmente mais competitivo, isso é verdade, e subiu demais. Então, essa simetria negativa eu quis colocar no bolso, achei que fazia sentido. E aí, o que fazer com os 5% de Sinqia? A decisão foi fácil, tá? Porque a Aura Minerals, para mim, continua muito para trás, continua descontada
E, de novo, não é porque eu falo com convicção de que o ativo vai subir amanhã, não é isso, a tese é para coisa de anos para frente. A gente está falando de uma empresa que pode dobrar a produção de ouro, né? Mas em 5 anos, esse é o projeto da companhia. Então, é preciso ter paciência, e sem falar que é uma companhia muito... O preço da ação, né? Ele se move muito... correlacionado com o preço do ouro, com o preço do dólar. Então, o investidor precisa ter paciência, mas eu sigo enxergando o Aura Minerals como um ativo bastante descontado, e sem falar aquela toda história de trazer proteção para a carteira, né? Então, eu fico muito tranquilo em aumentar a proteção ainda mais depois de uma performance tão forte como a gente tem visto aí na carteira de small caps, felizmente, né, nos últimos meses por aí. Ótimo, então, e agora a gente segue para outra carteira, a carteira de dividendos. Murilo Breder também toca ela. Murilo, fala para a gente então um pouquinho como é que está o desempenho da carteira e quais são as novidades, já que tem mudança também para ela, né? A carteira de dividendos, a gente veio de um mês de junho ruim, né? O mês de junho foi quando nós tivemos a reforma tributária, né? A divulgação da reforma tributária. Vamos lembrar que o mercado não gostou nada disso, os fundos imobiliários despencaram em junho, né? E a gente também sofreu bastante porque a carteira de dividendos tem ações que pagam dividendos, né? Então, obviamente, ver essa tributação não era nada legal. Tem também muitas empresas que se beneficiam, né, que usavam muito o mecanismo de juros sobre capital próprio, que é uma forma de distribuir proventos também. A diferença é que o juros sobre capital próprio, ele é basicamente, resumindo bastante a história, passado como despesa, né, no balanço da companhia, e aí ela paga menos imposto por conta dessa distribuição quando ela ocorre sobre juros sobre capital próprio, tá? E aí, muitas empresas que a gente tem na carteira costumavam, né, distribuir bastante proventos sobre a forma de juros sobre capital próprio, perdão. É o caso de Ambev, é o caso de B3, né? B3, por exemplo, é uma empresa que vem dando também uma certa dor de cabeça, porque não é só a questão da tributação, mas a B3 teve casos específicos, né? Rumores de que teria uma nova bolsa que até agora não aconteceu, e até porque lembrando que o setor é regulado, tá? Então isso não vai acontecer da noite para o dia, esse não é o meu cenário base. Eu acho que a competição vai acontecer, mas vai acontecer em alguns segmentos específicos que a B3 atua, e não com uma bolsa, uma nova bolsa. Pelo menos até então não temos nada em relação a isso, tá? Um outro temor do mercado é ver o juro subindo, né? Já estamos falando de Selic acima de 7 ou até mais de 7 em 2021, né? Então, um temor do mercado de que essa alta da Selic vai fazer todo mundo voltar para a renda fixa, vai acabar com a chegada de novos investidores na Bolsa de Valores, acabar com novos IPOs. E até então, né, eu faço esse estudo pegando os dados, os números de investidores ativos. A B3 divulga esse dado mensalmente, e eu tenho até um gráfico para mostrar aqui na tela, vou colocar aqui para a nossa editora. É um gráfico da comparação do número de investidores ativos versus a Selic. E quando a gente olha a evolução, obviamente que uma Selic a 2%, né, no ano passado teve uma leva muito grande de novos investidores, mas a Selic começou a aumentar recentemente, e a gente consegue perceber por esse gráfico que esse ritmo de novos investidores se mantém, tá? E a chegada de novas empresas na Bolsa também continua bastante forte, tá? Em 2021, foram 28 IPOs só no primeiro semestre, que foi mais do que 2020 inteiro. E tem, nesse exato momento, 19 IPOs protocolados na CVM, aguardando, né, o avanço ali da sua abertura de capital. E tem novas empresas ainda chegando, querendo fazer IPO. Então, essa janela ainda não se fechou, tá? Um ponto que é verdade, e aí sim, acho que é um ponto de atenção, é o fato do volume, tá? Eu acho que muitos investidores no ano passado, veio muita gente, muitos analistas achavam que o volume da bolsa registrado no ano passado era o volume normal daqui para frente, e agora, em julho, por exemplo, a gente teve uma demandada de investidores estrangeiros da bolsa brasileira, que a maioria do mercado acha que é uma demandada pontual, eu também acho, né? Até porque agora a Selic está ficando cada vez mais atraente, esses investidores devem voltar para cá de novo. Mas o volume da bolsa em relação ao ano passado diminuiu, e isso é uma métrica importante, tá? De acompanhar como está indo a evolução da empresa B3, né? O volume de negociação na bolsa é algo importante, e
não tem sido mais o mesmo nível do ano passado. Mas B3 continua um case assim, excelente, o resultado dela vai sair na semana que vem, e a expectativa é de manutenção de crescimento de receita, de lucro em 2 dígitos, tá? Coisa de 20%, 30%. Então, acho que o mercado assustou, bateu demais na empresa exageradamente. É uma empresa que vai pagar dividendo, ainda pode, inclusive, né, assim como a Petrobras fez recentemente, antecipar a distribuição de proventos também, aproveitando que está na iminência de extinguir, né, o juros sobre capital próprio. Então, podemos ter uma surpresa adicional com o B3 até o final do ano. Tá? E aí eu comento também no relatório sobre Coca-Cola, que foi um ativo que subiu pra caramba aqui no mês de julho. O melhor destaque da carteira de dividendos foi Coca-Cola, porque ela soltou um resultado maravilhoso. Pepsi já tinha soltado um resultado bom antes, então o mercado já tinha incorporado o resultado de Pepsi, mas Coca-Cola veio melhor. Mesmo depois de Pepsi, Coca-Cola surpreendeu. Mais do que isso, a companhia foi lá e revisou o guidance, né? A projeção para os próximos meses, revisou para cima, tá? Então, ainda mais expectativa de que a reabertura vai continuar impulsionando as vendas da Coca-Cola, a companhia que recentemente acertou, parece ter acertado com o seu novo refrigerante sem açúcar, né? Que tem vendido pra caramba. A gente está numa época aí de transição, né? Todo mundo tentando consumir menos açúcar, carboidrato, fritura, enfim. Coca-Cola sabe disso, ela está tentando mirar nessa novo jeito que vem pela frente aí de consumir alimentos e bebidas, enfim, está mandando muito bem, tá? A Coca-Cola disparou no mês de julho, óbvio que teve a ajuda aí do dólar, né? Porque a gente está posicionado no BDR, o dólar também subiu no mês de julho, mas o ativo em si também performou muito bem. Então, assim como na carteira de small caps, assim, o mercado todo virou feio, né? Principalmente no último pregão de julho, o mercado caiu bastante, e aí a gente acabou fechando o mês levemente no negativo, 0,15% para ser mais preciso, mas aí o IDIV caiu quase 2%, né? Na verdade 1,7%. Então a carteira segue mostrando aí resiliência, a gente está com 14% no ano, tá? 12,5% no ano, desde o início, tá? Desde o dia 9 de março, que é quando a carteira foi lançada, contra 9,4% do Ibovespa. Quando a gente compara com o IDIV, tá 12,5% contra 12% do IDIV. Então o IDIV está dando um pouquinho mais de trabalho aí, mas com confiança aí, bastante convicção, a gente vai abrir essa distância no decorrer do segundo semestre. E aí a grande novidade, BR Distribuidora, né? É um ativo que agora sim a gente tem uma aposta mais forte na reabertura. A BR Distribuidora, a tese em torno da companhia são 3, tá? 3 pontos principais. Ganho de eficiência, pela primeira vez na história ela está com métricas de eficiência melhores do que o Grupo Ultra, que é dono da Ipiranga. Isso nunca tinha acontecido. O BR Distribuidora era uma estatal, né, agora foi privatizado, está com métricas melhores, vai ganhar com a reabertura e paga bastante dividendo. A BR Distribuidora é a maior posição do IDIV, né, acho que pouca gente sabia disso, e a expectativa também bastante legal aí para o segundo semestre, um ativo descontado, hein? Além disso tudo, além do dividendo, ganho de eficiência e ganhar com reabertura, na minha visão, pelo meu valuation aqui, ativo descontado, entrou na carteira e até que preço comprar em BRDT3 é R$ 34,00, então tem bastante chão pela frente. Tá legal, então, para complementar então essas análises do Murilo, já que BR Distribuidora está chegando para a carteira de dividendos, vamos então à análise gráfica dela? Olha só. Já falando sobre BRDT, ela tem um prazo relativamente, né, com boa informação gráfica, mas infelizmente a crise atrapalhou bastante, né, o comportamento dela. Isso aqui distorceu um comportamento passado que, apesar de pouco histórico, ele era ascendente, né, a movimentação respeitando a média 9 por aqui, ó, como faixa de suporte. Isso atrapalhou a movimentação atual para ter um certo otimismo. A partir de agora, né, com a mínima da crise, a mínima que a gente teve aqui perto de fevereiro, né, por aí, a gente passa a usar o topo anterior e olhar esse movimento como um todo, como um longo canal de alta. Então, uma realização, por exemplo, até a faixa intermediária, que é esse tracejado em vermelho, se ocorrer não teria nada de errado, estaria dentro do movimento de alta, que o movimento como um todo é esse aqui, ó, topos e fundos ascendentes, mesmo que venha até abaixo dessa região, supondo que ele venha na região inferior desse canal,
o movimento ainda olhando de forma, vamos dizer assim, macro, né, a longo prazo, ela é de alta para o ativo enquanto respeitar essas regiões. O que é o alvo? O que seria o alvo? O alvo seria a referência superior do canal, que está até relativamente distante e teria espaço para buscar isso aqui como um possível alvo. Eu não posso dar um valor que a cada mês essa região de resistência, esse alvo, ele tem um valor mais alto. A inclinação da reta tem um movimento positivo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, pessoal! Obrigada, Hugo, por suas análises na edição de hoje. Lembrando, pessoal, que vocês conseguem acompanhar os detalhes dessas carteiras no nosso site, investnews.com.br. Lá tem as informações das empresas, preço-alvo, preço atual, o desempenho das carteiras. Então, está tudo de forma bem completa e detalhada. E aproveito também para convidar vocês a acompanhar uma grande novidade no nosso site, que é a seção de análises. Lá vocês acompanham o Morning Call, o Boletim Invest News, com participação de analistas da Easy Invest. Lá também tem o acesso à sala ao vivo, onde vocês conseguem falar, então, ao vivo, durante o pregão, com os analistas da Easy Invest. Também tem as notícias que movimentam o mercado, os programas Analistas em Ação. Aproveite, então, para conferir e ficar bem informado com essa novidade dentro do nosso site. E seguindo aqui o nosso programa, né, a nossa tradição, a gente sempre traz perguntas enviadas pela nossa audiência no decorrer da nossa programação. Separei 2 delas aqui. Vamos então a elas? Bom, vamos então à primeira pergunta. José, Ocídio Ferreira Camilo pergunta: desde o início minha carteira está negativa. Como desenvolver uma estratégia para reverter esse quadro? Ele diz que está exposto em ações, ETF e tesouro direto e o maior volume aplicado em ações. Ótima pergunta, e ela é muito delicada no sentido de que depende, né, de quais ativos, ações ou títulos públicos e ETFs o investidor está adquirindo para sua carteira. Mas eu acho que uma forma de minimizar esses riscos é você diversificar o portfólio. E eu costumo passar uma recomendação que é a seguinte: para um investidor de perfil experiente, né, e agressivo, eu diria assim, eu costumo recomendar uma carteira dividida da seguinte forma: 40, 30, 30. O que é que significa isso? 40% em renda fixa, ali você vai ter títulos pós-fixados, pré-fixados, indexado à inflação, né, nessa caixa de renda fixa, 40%. 30% você vai pegar ativos de riscos intermediário, né, não com risco tão baixo como a renda fixa, mas não tão elevado como a renda variável. Então você pode ter ali uma composição de fundos multimercados, por exemplo, onde os gestores alocam recursos em diversos mercados e classes de ativos e que vai te dar um retorno ali superior ao CDI. Claro, se for feita boas escolhas de bons fundos e gestores. Tá? Esse é um ponto, sempre é bom ter uma orientação nesse sentido. E os outros 30%, para fechar a carteira, seria a parte de renda variável, que ali ele pode ter uma carteira de ações diversificada de 10 a 20 ativos, aí ele pode usar, por exemplo, ações pagadoras de dividendos, small caps, ações da top 10, ele pode fazer um mix, por exemplo, das carteiras que a gente recomenda, né, de 15 a 20 ativos, e ali ele tem uma composição de empresas com diversas características, tamanhos e potenciais de retorno, né? E ele tem um acompanhamento também que é o mais importante, as atualizações, as trocas mensais, isso é muito importante para você manter o desempenho da carteira no médio e longo prazo. E ele pode complementar essa parte de renda variável com fundos imobiliários, por exemplo, e também não pode esquecer da proteção. Ele pode ter uma exposição a câmbio, a moedas fortes, como o dólar, e ele pode ter também ali um pouquinho de metais preciosos, como ouro, prata, enfim. Essa alocação em metais ela pode ser feita através de fundos passivos que fazem alocação nesse tipo de ativo. Fica mais fácil, fica mais simples de fazer o investimento. E na parte de proteção, que a gente fala dólar e metais, o investidor ali ele pode manter, depende muito da carteira dele, da composição, mas eu costumo falar que algo em torno entre 5% a 8% ali de proteção, a depender do cenário de mercado,
eu acho que é aconselhável, né? Você ter pelo menos ali 5% de ativos indexados ao dólar. Se o risco começa a ficar maior, né, o cenário político começa a ficar mais estressado e o dólar começa a se valorizar frente ao real, você pode aumentar essa alocação ali de 5% para 8% ou até 10%, depende muito do cenário. Mas eu estou tentando passar aqui só uma visão macro de como deve ser feito o balanceamento de uma carteira para minimizar, né, possíveis perdas no médio e longo prazo para o investidor. Legal, ficam as dicas, então, aí, Possídio, aproveite para colocar em prática. E vou para a segunda pergunta, então, Murilo, na verdade vou juntar duas delas. A primeira dela, Luiz Fernando, ele disse que queria tirar uma dúvida sobre a carteira de small caps. A diversificação da carteira pode ser pelo número de ações ou é pelo valor? E a outra pergunta que a gente tem é do Rafael Lima. Ele diz, quando você fala que reduziu a exposição de 10% para 5%, quer dizer que os 5% anterior você vendeu e investiu o valor vendido em BR Distribuidora? Boa. Então, a alocação, né, de 5, 10, 15% da carteira, ela é sobre o valor, tá? Não é sobre a quantidade de ativos. Então, vamos supor que você tem uma carteira de 100 mil reais. Teórica, tá? E que você está replicando essa carteira, a carteira de small caps, por exemplo, que, cuidado, hein? Estou falando que você está colocando todo o seu dinheiro em uma carteira de ações, isso não é recomendado, é importante você diversificar, ter fundos de investimento, a reserva de emergência, obviamente, né? Muito antes de entrar em ações, é importante você ter essa reserva de emergência, enfim, tá? Mas é só para simplificar, vou dando um exemplo aqui, com 100 mil reais, e também porque 100 mil reais é um número redondo, tá? Então, se você tem 1.000, 2.000, não importa, a conta é a mesma, tá? Então, tá bom, 100 mil reais, aí vamos supor que eu coloco 10% de alocação. Então, você deveria ter 10 mil reais nessa ação. Então, você vai pegar os 10 mil reais e descobrir quantas ações dá para comprar com 10 mil reais, entendeu? Então, é sobre o valor e não sobre quantas ações, tá? Quantas ações você vai descobrir na hora. Tá? Quantas ações que dá para comprar. E aí vamos pegar o exemplo, ele até falou de BRDT, eu queria dar, na verdade, o exemplo de Aura Minerals, tá? Que é a mesma coisa. Só que no caso eu fui o contrário, tá? Porque eu fui de 5% para 10% em Aura Minerals, pegando o dinheiro que saiu de Sinqia. Tá? Então vamos supor que você tivesse os mesmos 100 mil reais na carteira de small caps, esse patrimônio seu se valorizou para 110 mil reais. Então agora você começou com 5% em Aura Minerals, que era a alocação anterior, então você comprou 5 mil reais de Aura Minerals, né? Lembrando quantas ações dá isso, tem que fazer a conta, mas entrou com 5 mil reais, e agora a minha recomendação é que você tenha 10% em Aura Minerals, e agora o seu patrimônio é 110 mil reais, porque as ações se valorizaram, agora dá 110 mil reais. Então, você deveria comprar mais 6 mil reais de Aura Minerals, de forma que você agora tem 11 mil reais em Aura Minerals, né? Ou seja, 10% do seu patrimônio total atual, entendeu? Então, quando tem essa modificação, no caso aqui de BR Distribuidora, eu reduzi a posição em Copel e reduzi em Itaúsa, dois ativos que eu continuo achando excelentes, acho descontados, mas eu acho que o curto prazo deles é um pouco mais trabalhoso, né? A Copel está esperando a saída do BNDES e a volta das chuvas, e Itaúsa tem toda essa questão dos grandes bancos ainda sofrendo, né, com o avanço aí dos bancos digitais, o Open Banking a todo vapor, enfim, né, eu vejo com bastante desconto, mas decidi reduzir, não tem mágica, né? Para um ativo entrar, eu preciso sair de outro, é assim que funciona, ou pelo menos reduzir posição em outro, então eu reduzi de Copel e Itaúsa, entrei em BR Distribuidora, então nesse caso você vai vender uma parte de Copel, né, vender metade da posição de Copel, de forma que agora a Copel seja 5% do seu patrimônio atual, a mesma coisa com Itaúsa, e vai pegar esse valor e vai comprar BR Distribuidora. Quantas ações de BR Distribuidora vai dar com esse montante? Só na hora do home broker para saber. Bom, essas foram as perguntas dessa semana. Lembrando, se vocês têm dúvida e gostariam de enviar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar aqui nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Muito obrigada, Murilo e José. De nada, Fabinho. Um abraço, investidores. Obrigado aí, Zé, também por ter comparecido, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui na próxima edição do Analistas em Ações para comentar a carteira do mês de setembro. Um grande abraço e contem com a gente. Obrigada, pessoal, e até a próxima.